Bom dia a todos que estão nos assistindo agora pelo nosso canal do YouTube. Hoje, dia 1º de junho, continuamos com a nossa casa fechada, fisicamente. Mas aproveitando toda essa tecnologia que temos à nossa disposição, continuamos com as nossas palestras diárias, com o nosso atendimento fraterno, com vários grupos de estudo, e sem esquecer nosso trabalho social na Rocinha. É bom lembrar que, entrando em junho, o tempo esfriando, estamos com a nossa campanha do cobertor. Por favor, entrem lá no nosso site, www.rita.org.br, e vocês vão ver todas as informações de como a gente pode contribuir com esses nossos companheiros lá da Rocinha. E nesse momento especial que a gente está passando, vamos tentar sempre lembrar de uma frase que nos ensina muito do nosso querido Chico Xavier. Ela diz o seguinte: a paciência é a chave para todos os problemas que não dependem de nós. É muito importante isso, porque às vezes a gente esquece a importância dessa virtude, da paciência. E vamos agora, com muito carinho, envolver nossa querida colega, nossa amiga, Renata Ribeiro, que trará seus estudos e reflexões nessa manhã de hoje. Antes, vamos elevar o nosso pensamento, pensar no nosso Mestre Jesus, em todos os bons espíritos que comandam essa reunião, a Mãe Maria, Maria de Nazaré, nossa querida patrona da casa, para que ela fique conosco, hoje e em todos os momentos, para que possamos continuar a nossa caminhada com muita tranquilidade. Assim pedimos, principalmente a Deus, nosso Pai, Criador, que nos envolva e que nos permita iniciar esse estudo de hoje. Graças a Deus. Renata. Graças a Deus. Olá a todos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui em nossa casa, dando continuidade ao estudo dessa doutrina bendita que nos sustenta e nos auxilia nesses momentos em que estamos convivendo com tantas tristezas, com tantas angústias, com tantas perguntas. E é para isso, companheiros queridos, que nós estamos aqui. Não podemos parar, porque, como disse Jesus, conhece a verdade, e a verdade te libertará das dores, te libertará das angústias. E por isso nós estamos aqui hoje, vamos refletir. Eu fico perplexa cada vez que me traz um estudo, uma responsabilidade de fazer, e eu observo, gente, como é atual, como os espíritos nos auxiliam nesse momento com mensagens que foram trazidas em 1857. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte 3ª do Livro dos Espíritos, o capítulo 8, que vem da Lei de Progresso, e as questões que nos coube refletir é a de 798 até a 802, que se intitula Influência do Espiritismo no Progresso. E é tudo que nós estamos realmente precisando, abrir os nossos entendimentos para que possamos compreender a real situação que nós estamos passando como espírito encarnados. E a pergunta 798 começa assim: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas?
E os espíritos respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. E aí nós nos perguntamos, né? Como poderá mudar a direção dessas situações terrenas nesse momento, através do conhecimento da doutrina espírita? Vamos ter uma ideia. Se todos nós que estamos aqui nesse momento reencarnados tivéssemos a visão de espíritos imortais, tivéssemos a compreensão de que nós estamos aqui para progredir, que nós estamos aqui, ora numa posição para que possamos auxiliar os, que qualquer que seja o posicionamento que nós estejamos, primeiro vem a necessidade de pensar no bem do outro, então não no meu bem próprio. Porque se realmente nós tivermos a ideia, a certeza de que a vida continua, de que isso aqui que nós estamos vivendo nesse momento representa um minuto na eternidade, na nossa vida como espíritos, eu tenho a certeza absoluta que as nossas atitudes serão diferentes, que os nossos posicionamentos serão diferentes. Isso eu estou dizendo até em relação aos nossos políticos, as pessoas que estão responsáveis por administrar essa máquina pública, as pessoas que estão sendo responsáveis pela saúde, pela educação, pelo cuidado com aqueles que não têm, muitas vezes, nem para comer, companheiros. Então, quando essas pessoas, toda a humanidade, despertar para essa necessidade de ajudar o outro, de auxiliar o outro, quando realmente tivermos a noção de que tudo que nós aqui fazemos, mesmo que sejamos ocultos pela censura, ocultos pela justiça humana, nós não estamos livres do olhar de Deus, porque somos todos coordenados, estamos todos sobre essa tutela de uma lei divina, de uma lei que nos direciona, e que nós seremos amanhã o resultado daquilo que nós estamos construindo no dia de hoje. Eles dizem assim: porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sobre pena de se tornarem ridículos. Porque eles dizem assim: certamente que se tornará uma crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Vocês vejam, essa resposta dos espíritos nos traz tranquilidade, nos movimenta, nos dá esperança de que tudo vai chegar no lugar que deve, porque nós não estamos à deriva. Jesus está no comando. Será que nós temos dúvida de que Deus se esqueceu de olhar aqui ou ali? Será que nós temos dúvidas de que Jesus não sabe como administrar o planeta nesse momento? Nós podemos sim saber e acreditar que cada um está no seu momento evolutivo, cada um tem a sua compreensão das leis. Mas a lei é única para todos.
Kardec vem trazendo assim: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito, de geração em geração. Elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Então, vocês vejam, é porque muitas vezes nós queremos ver o aqui e o agora. Mas quando nós olhamos para o nosso passado, quando nós olhamos lá para o início da civilização, nós temos que reconhecer que já houve muito progresso, tanto moral como intelectual. Só que nós estamos cada vez mais sendo chamados a rever os nossos sentimentos, a rever a situação que nos envolve. Para quê? Não sei. Ou para não fazer isso quando estivermos numa situação de responsabilidade, onde poderemos alavancar o progresso de muitos, ou também por situações que nós já passamos, que nós já fizemos, porque nós não sabemos do nosso passado. Nós só conseguimos perceber o aqui e agora. E aí, ao invés de nós darmos fortalecimento a essa equipe espiritual que está tendo todo esse trabalho de envolvimento com o nosso planeta, de recepção desses companheiros que ora desencarnam em situação confusa, também tendo que apaziguar os corações que muitas vezes se permitem, se deixam levar por essa discórdia, por essa guerra, por essa briga, por esse disse-me-disse, e se esquecem que realmente nós precisamos colaborar com esses amigos. Nós que já estamos aqui no propósito do estudo, nós que já estamos tentando nos falar como seguidores do Cristo, o que estamos nesse momento fazendo para que este caminho possa ser direcionado a realmente como seguidores do Cristo? O que estamos fazendo para contribuir com a nossa parte em emitir bons pensamentos, em emitir boas vibrações, em acreditar que tudo vai passar e que o progresso é dessa forma que acontece. Muitas coisas que percebemos que são destruições, elas estão realmente no momento, para que possa surgir novas ideias. As ideias antigas precisam ser amenizadas, precisam ser abertas, precisa se mudar, às vezes, a geração. Porque nós vamos lembrando, cada vez que olhamos para trás, das leis que nos regiam aqui na humanidade. E aí nós percebemos, mas a Terra está cada vez pior. Eu não aguento esse país. Eu vou me embora. Como? Não adianta, nós estamos exatamente no lugar aonde nós fomos magneticamente atraídos para a nossa necessidade, para podermos oferecer aquilo que nós já temos de contribuição dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas vivências outrora. E Kardec termina: a sua marcha, porém, será mais célere do que a do cristianismo. Ele está falando a marcha do progresso, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar, acrescentar, porque nós já conhecemos muito, nós já temos muito conhecimento. E agora chegou o momento da ação. Então nós não podemos nos intimidar perante tantas situações que os nossos olhos percebem. Precisamos olhar com os olhos da alma. Precisamos perceber a situação como espírito imortais que somos.
Porque quando nós temos essa visão, não que a dor não vai existir, vai, mas nós vamos ter uma compreensão daquela necessidade, daquela dor, para que logo ali na frente nós possamos ter alegrias, nós possamos ter uma situação melhor. E Kardec pergunta novamente aos espíritos, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Né? Ficamos nos indagando como seria isso, e os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, aquilo que eu estava falando no início. Quando os homens realmente perceber qual é o verdadeiro tesouro que nós podemos adquirir e que vai nos pertencer, que é nosso, nós vamos mudar as nossas atitudes. Vocês vejam quanto tempo nós não sabemos que foi preciso de apoio, de sustentação dos nossos mentores, para que nós pudéssemos estar aqui agora engatinhando em busca da conquista do verdadeiro tesouro que nós já conhecemos. E mesmo com o estudo, quantas vezes nós não nos pegamos com pensamentos contrários àquilo que nós já reconhecemos como verdade. Eu digo isso por mim, meus amigos. E acredito que eu não seja a única que tem ainda muitas dificuldades em compreender o que é realmente o alimento que necessitamos para o nosso fortalecimento. Qual é realmente o valor que nós vamos poder amealhar e que vai nos dar sustentação, que vai nos conduzir a uma situação de paz, de harmonia. Porque essa paz que Jesus nos oferece não é a paz no mundo. Nós não podemos ser inocentes e achar que depois dessa pandemia tudo vai ficar bem, tudo vai ficar maravilhoso. Não, nós precisamos ter a compreensão de que cada um de nós necessita do seu próprio tempo para o despertamento. Nós estamos vendo perante tantas dores, nós estamos vendo tanto charlatanismo, tantas necessidades próprias de se dar bem em cima de situações que eram para sanar dores. Então, como nós vamos conseguir entender essa paz que Jesus disse que nos dá? É a paz interior, é a certeza, é a consciência de que nós somos espíritos imortais. É a tranquilidade e a certeza de que todos nós estamos caminhando para o progresso e que Jesus disse que não perderia nenhuma de suas ovelhas. Então, aquele que nesse momento está ali em destaque, nos causando revolta, nos causando pensamentos nocivos, nós podemos ter a certeza de que um dia ele irá despertar para a necessidade da sua mudança de atitude. Mas isso não somos nós que vamos decidir. As leis, elas vão se colocando de uma forma para que possa chamar a atenção da humanidade agora encarnados. E muitas vezes nós dissemos, mas isso não vai dar em nada, porque isso não vai prosseguir, porque o mundo é assim. Não, mas acima de todos nós existe uma lei de harmonia, existe uma lei determinada a dirigir a todo esse universo. E aí está também o nosso planeta Terra. Nós podemos ficar tranquilos que a paz que nós precisamos buscar é a paz dentro dos nossos corações. É aquele reino de Deus que Jesus tanto fala,
tanto nos traz através dos seus ensinamentos. É a paz da consciência tranquila que a nossa razão nos leva, nos conduz a ter a certeza de que está tudo certo, está tudo sob controle. E que nós que já estamos exercitando essa compreensão, que possamos agora colocar em prática, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções e principalmente no nosso controle emocional. Porque eu estava pensando ontem, né, que quando uma célula adoece, todas as outras, elas procuram se fortalecerem para que elas não sejam contaminadas. Assim é o nosso organismo físico, o nosso corpo. Quando a célula está adoecida, todas as outras células estão trabalhando em busca de conseguir uma harmonia. Agora, muitas vezes existem no meio desses milhões e bilhões e trilhões de células, algumas que se deixam contaminar. E quando elas se deixam contaminar, elas vão aumentando, elas vão proliferando tudo e criando uma ferida cada vez maior no nosso organismo. E aí eu estava pensando, nós como células nesse grande planeta, nós precisamos compreender que nós somos um corpo e que nós estamos fazendo parte desse movimento e perceber, até nos questionar de que lado nós queremos estar. Nós queremos ser aquela célula que contribui, que vai buscar valores, que vai buscar um alimento para que ela possa se desenvolver e auxiliar aquela célula que está adoecida? Ou nós queremos ser aquela célula que vai se unir, aquela que já está doente, e devagarinho nós também vamos adoecendo e vamos enfraquecendo a nossa sociedade. Porque o progresso, meus amigos, o progresso coletivo, ele começa dentro de nós, ele começa conosco. Não tem como eu pensar num progresso, não tem como eu pensar numa progressão dos mundos se eu não começar a perceber aquilo que eu já sei, aquilo que eu já conheço e colocar isso em ação, agir de acordo. Então vocês vejam a paz de Jesus. Por que buscar a paz de Jesus? Porque através dos nossos amigos espirituais, através da prece, que é uma ferramenta que nós não podemos abrir mão, nós vamos entrando dentro desse reino que nós temos interiormente. E ali nós vamos nos fortalecendo com o amor divino, nós vamos sentindo a presença de Deus, nós vamos nos permitindo nos envolver cada vez mais com esse tesouro que nós trazemos dentro de nós, com todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. E é isso, é que o momento está nos pedindo, é isso que o planeta está solicitando de cada um de nós, que nós já possamos colocar em trabalho aquilo que nós conhecemos como verdade, aquilo que nossa razão já diz sim, e aí o nosso coração aceita. Essa é a paz que Jesus nos oferece e que muitas vezes nós abrimos mão pelas notícias, pelas revoltas, pelas situações que não compreendemos, e estamos ali cada vez mais, fortalecendo esta ambiência.
que nós estamos percebendo no planeta. Essa ambiência de guerra, de conflito, essa ambiência das pessoas quererem mais cada vez para si, de deixar de pensar no irmão que nesse momento necessita, e que a nossa riqueza é muito grande. Todo o ouro que nós temos agora fisicamente daria para matar a fome de todos, daria para conseguir saúde necessária para todos. Mas isso ainda está muito confuso, porque nós ainda temos muito interesse próprio nesse meio. Nós ainda temos aquela necessidade de conseguir o material. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim que os antigos falavam? Pois é, nós ainda temos. Quando eu digo nós, companheiros, é porque nós precisamos pensar nos mínimos detalhes da nossa vida. Jesus disse que importa o outro, siga-me tu. Então que nós possamos observar naquilo que nós já conhecemos, naquilo que nós já recebemos como alimento espiritual, se nós já estamos conseguindo dar conta de tudo o que nos foi dado, se já podemos retribuir. Vamos observar as nossas ações no nosso dia a dia. Vamos observar se estamos realmente convictos de que estamos fazendo tudo o que nos cabe. Porque assim nós poderemos nos sentir como companheiros que estão colaborando nessa marcha do progresso. Porque não adianta eu ficar pensando no parlamento se eu dentro do meu lar não estou conseguindo ter paz, não estou conseguindo um diálogo, não estou conseguindo compreender a necessidade daquele espírito que por bênção divina está comigo no meu lar, ou como filho, ou como marido, ou como irmão, ou como mãe, não importa. Aquele espírito que está agora ali convivendo conosco no nosso lar, ele foi escolhido a dedo para que nós pudéssemos ou auxiliar ou ser auxiliado, ou resgatar, não sei, não sabemos. Precisamos começar realmente a conhecer melhor esse amigo que está dentro do nosso lar, compreender as suas necessidades, deixar de querer estar sempre certa, de ser sempre a dona da situação, e ter a humildade de reconhecer que nós nada sabemos. A única coisa que nós sabemos é que nós temos a cada dia novos aprendizados chegando. A única coisa mesmo que é certa é que o sol vai nascer todos os dias. Mesmo que esteja nublado, mas acima das nuvens, lá está o sol, nascendo, aquecendo a todos. Como disse no Evangelho, o sol nasce para os bons, para os maus, para os fracos e para os fortes. Então, nós precisamos realmente avaliar como nós estamos nessa responsabilidade de ser colaboradores nesse progresso que o Espiritismo tem responsabilidade com a nossa humanidade. Então, como o Espiritismo vai auxiliar? Através de nós também. Nós precisamos colaborar, nós precisamos ser o sal da terra. Mesmo que com as nossas dificuldades, nós já temos possibilidades, e muitas. É que às vezes a gente se detém só naquilo que a gente não consegue, né? Só nas nossas fraquezas, nas nossas tristezas,
e esquecemos de perceber que dentro de nós brilha uma luz, que dentro de nós tem uma vontade de vencer, tem uma vontade de caminhar em direção ao Cristo. Que nós somos sedentos da sua paz, nós somos sedentos da água que mata a nossa sede, através do conhecimento e do estudo. E vamos lá a Kardec, ele diz assim: porque, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Né? Como nós estávamos falando, e ele diz, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. E é assim que nós precisamos confiar. Ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E ele faz uma outra pergunta: não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Né? Porque Kardec disse, será que vai conseguir? Né? Os homens vão deixar de ter o seu interesse material a favor do outro? E os espíritos respondem assim: conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam. É muito lindo isso, né? Conforme os indivíduos, é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, vocês vejam, eles têm paciência, eles sabem do nosso tempo. Nós é que temos pressa, nós queremos tudo para amanhã. E ele diz assim: o Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir no homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. E nós sabemos disso. Quando nós estamos ali, a duras penas, tentando a nossa reforma, tentando as nossas mudanças, poxa, quanta dificuldade nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Então, vocês imaginem que nós que estamos aqui dentro, estudando cada vez mais, ainda temos essa dificuldade e queremos que o outro já mude de hoje para amanhã. A nossa sorte é que o Pai é paciente, o Pai conhece o tempo de cada um. E aí Kardec continua: por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Porque na realidade eles querem milagre, né? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa dirigir. Então vocês vejam, como que uma criança vai digerir um alimento que não está preparado para ele? Então vocês vejam, a luz, quando a luz é demais, ela ofusca. Então não tem condições de querermos que antigamente, por que não foi dito antes, por que os espíritos não aparecem, né? E não dizem que a vida continua, que nós estamos aqui, por que não vai lá para o plenário, para a câmera e dá lá uma entrevista e fala e puxa a orelha de todo mundo? Porque não é dessa forma. Porque a lei é de misericórdia, a lei é de confiança. Se fosse assim, Jesus não precisaria ser crucificado. Quando Jesus quisesse, ele mudava tudo. Não era isso que Judas esperava com a traição? Ele achava que Jesus ia virar a mesa. Mas não. Tudo tem que ser a seu tempo, porque nós precisamos ir construindo essas verdades dentro de nós. E para que nós possamos construir novas verdades, nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos mudar muitas situações que nós ainda estamos presos. E ele continua: cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora.
Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, vocês vejam, eles estão novamente afirmando que mesmo com o nosso pouco conhecimento, nós já estamos aptos para que as sementes possam germinar para o futuro. Então, a humanidade está progredindo. Vamos à última pergunta, que é a 802, que Kardec pergunta: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E aí os espíritos respondem: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheios diante de vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Então, nós estamos em busca de milagres. Para quê? Se nós não temos olhos de ver. Os milagres estão todos os dias, quando abrimos a janela, quando percebemos a natureza, quando percebemos os pássaros, quando sentimos a brisa nos envolvendo. É como se Deus estivesse falando conosco. Então, meus amigos, vocês vejam que toda a doutrina, ela não impõe nada. Ela está sempre nos convidando para que nós possamos refletir na posição que nós estamos nesse momento, que nós possamos pensar melhor se nós estamos oferecendo tudo aquilo que nós já consideramos como verdade, se realmente nós estamos confiantes no progresso da humanidade, assim como nós confiamos no nosso progresso como espírito imortais que somos. Porque se nós não tivermos confiança, nós vamos nos enfraquecer cada vez mais. E todo o estudo e todo o conhecimento vai ficar armazenado no nosso intelecto. E nós não estamos mais precisando de informações. Tudo que nós estamos nesse momento precisando é pensar que Jesus está no comando. É pensar qual é a situação que eu estou nesse momento envolvida e que me capacita para que eu possa auxiliar nesse progresso deste planeta. Então, meus queridos, paz e bem a todos. Vamos acreditar, vamos confiar. Não vamos pensar nas perdas. Vamos pensar nos ganhos. Nesses milhares de espíritos que estão nascendo a cada dia, que estão vindo para nos auxiliar no progresso da nossa humanidade. Graças a Deus. Obrigado, Renata, por essas suas reflexões, por esses seus estudos. Realmente vamos pensar todas as coisas boas que estão acontecendo e vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, que nos ensinou tantas coisas boas, não com palavras apenas, mas com atos, com suas ações, com a forma como Ele agiu. Obrigado, bons espíritos, por nos ter dado essa oportunidade de hoje estarmos aqui juntos. E obrigado, Deus, nosso Pai Criador, de infinita bondade. Permita-nos agora encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.